quiser entrar no grupo de oração, pode entrar para assistir às aulas, porque nós vamos fazer 21 aulas sobre rompimento financeiro. Essa é a segunda aula. Nós vamos estar falando sobre finanças. Por que eu resolvi fazer essas aulas de finanças? Porque muita gente me procura no WhatsApp, pelo Instagram, até os comentários dos vídeos do YouTube, falando da sua crise, da sua dificuldade financeira, pedindo oração sobre a vida financeira. Então, eu senti no coração de estar fazendo essas 21 aulas para ver um rompimento na vida financeira, na sua, na minha, para crescer mais e mais. Talvez muitos se encontram endividados, muitos se encontram em aperto, passando um momento de vergonha, de humilhação, sofrendo na área financeira, e que essas aulas possam ser um divisor de águas, trazer mudança, trazer transformação, e é isso que nós queremos, é isso que é o objetivo e o propósito dessas aulas, que Deus possa vir transformar a sua vida. A questão financeira, a prosperidade, não deveria ser algo polêmico, mas por causa de exagero de líderes, pegando às vezes princípios bíblicos que nós vamos falar nessas aulas. Muita gente foi ferida, muita gente ficou machucada, muita gente ficou desconfiada quando tem algum líder, um pastor, um apóstolo falando da área financeira, mas existem princípios bíblicos que funcionam, que dão resultado, e nós queremos ensinar sobre isso. Acreditamos sobre dízimo, mas tem muita gente que não entende sobre o dízimo. Acreditamos sobre a lei da semente, que nós falamos um pouquinho lá na primeira aula. Acreditamos tudo isso, acreditamos na boa administração dos recursos que chegam na nossa mão. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso. Então, eu creio que através dessas aulas vai ser um divisor de águas. Eu creio que você vai poder crescer, vai romper. Até você que estar numa boa financeiramente e falar, graças a Deus não tenho dívida, graças a Deus Deus tem me abençoado, mas Deus pode te abençoar muito mais, Deus pode te acrescentar muito mais, Deus pode te prosperar muito mais, porque eu gosto de falar que a prosperidade, pelo menos de uma maneira simples para falar, ele vem com 3 propósitos. Primeiro, para abençoar você e a sua família. Segundo propósito, abençoar o próximo, ajudar o próximo. Terceiro propósito, ajudar a obra de Deus, o reino de Deus, o evangelho se espalhar para salvar o maior número de pessoas, seja investindo na sua igreja local, seja investindo em homens e mulheres de Deus que têm pregado o evangelho, seja online ou presencialmente. Então tem esses 3 propósitos. Primeiro, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o próximo, ajudar o próximo, muita gente sofrendo, e também ajudar a obra de Deus, abençoar a obra de Deus. Seja a igreja local onde você congrega, com certeza, e homens e mulheres de Deus que têm feito a obra de Deus. Quando você tem recurso, você pode fazer essas 3 coisas. Quando você não tem, você passa aperto, você e a sua família, você não consegue ajudar o próximo, e muito menos você consegue ajudar a obra de Deus. E Deus quer te prosperar. Como nós falamos na primeira aula, e o versículo que eu li, Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu servo. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Esses 2 versículos é o versículo-chave, mostrando que Deus quer que o povo de Deus prospere. Deus quer que você avance, que você cresça. E nós falamos na primeira aula, só para recapitular quem não assistiu, é que a pessoa tem que crer que é a vontade de Deus nos prosperar. A pessoa tem que crer que a prosperidade não é ruim, não é pecado, não é errado a pessoa prosperar. Nós falamos isso e tentamos mostrar isso. Quando a pessoa começa a acreditar, a crer, as coisas começam a acontecer na vida dela. Quando ela acaba tirando essa mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de falta, as coisas começam a acontecer na sua vida. Uma mente próspera. Você precisa ter uma mente próspera.
Você precisa ter uma mente próspera. Por isso que nessas 21 aulas, nós fizemos uma playlist, nós vamos deixar essa playlist de vez em quando repostando no grupo, colocando, porque sempre tem pessoas novas chegando no grupo, quando ela estiver pronta, e você poder assistir as aulas uma vez, duas vezes, as aulas que mais te tocou, ou a aula que mais te tocou, você fala, eu vou assistir ela uma ou duas, três vezes, para entrar no seu coração, para entrar na sua mente, para entrar no seu espírito e trazer uma transformação. Nesta aula, nós vamos falar sobre a maldição na vida financeira. Lembra que é uma sequência. A pessoa que tem problema financeiro não quer dizer que é só isso. Nós falamos um pouco na primeira aula, vamos falar um pouco nessa aula, vamos continuar nas outras aulas, mas não quer dizer que é um fator só. Mas a pessoa precisa entender esse princípio, isso que acontece. E quando nós falamos de maldição hereditária, maldição na vida do cristão, existem dois grupos de pessoas, até de líderes, de pastores na igreja que pensam sobre a maldição. Primeiro grupo, eles acreditam que depois de Cristo não existe nem maldição nenhuma para crente e não crente. Eles acreditam, da maneira que eles falam, parece que não existe mais maldição para ninguém, para mais nenhuma pessoa, seja crente ou não crente. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Eu já conversei com um pastor, ele falando que era contra, falando sobre maldição, que não existe aquilo. Mas do jeito que ele falou, não existia nem para crente e nem para não crente depois de Cristo. Aí tem outro grupo de pessoas na igreja que acreditam que quando a pessoa se converte, a maldição já é quebrada automaticamente. Depois que a pessoa se converte a Cristo, acabou a maldição, não tem mais maldição. Então nós vamos falar sobre isso. Existe maldição? Qual é o meu pensamento sobre isso? Então existe um grupo de pessoas que aparentemente parece que não existe mais maldição. E a Bíblia mostra que no Velho Testamento muitas maldições, mas eles falam assim, não existe mais maldição depois de Cristo, para crente e não crente, da maneira que fala. E alguns acreditam que existe maldição, mas a partir do momento que a pessoa se converte, não tem mais maldição. É isso que nós vamos estar falando. É algo bem interessante isso. Então, assista essa aula até o final. Mesmo que é uma aula gravada, mesmo que está aí, mas é muito importante você pegar o fio da meada. É claro que nós não vamos falar só sobre maldição, eu não falo sobre maldição, de vez em quando eu ensino a igreja, quando é preciso, sobre maldição para a igreja entender. Mas uma vez, na época, eu estava num meio que o pessoal só falava de maldição, de maldição, de maldição, e eu fui pesquisar na Bíblia, sei que existe maldição, mas Deus me mostrou que existe também a bênção hereditária. Assim como existe a maldição hereditária, eu pesquisei e nasceu dessa pesquisa na Bíblia, a bênção hereditária. Nasceu meu primeiro livro, foi um livreto chamado Bênção Hereditária. Meu primeiro livro foi chamado A Bênção Hereditária, que também mostrando que os filhos foram abençoados por causa dos pais, por causa da obediência do pai, por causa da consagração do pai, os filhos foram abençoados. Nós não podemos ter exagero em nada. Qual é o problema da igreja? Às vezes ela pega uma verdade e exagera nessa verdade. Ou, às vezes, pega uma verdade e anula todas as outras coisas. Nós não podemos dizer. Então, vamos dizer, respondendo àqueles irmãos que acreditam que quando a pessoa se converte, não existe mais maldição. Eles pegam esse versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Olha que coisa tremenda esse texto. A Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição. Aí eles pegam aqui e falam, não, a pessoa se converteu, mas eu gosto de falar que as bênçãos de Deus
não são automáticas. Isso é uma realidade no mundo espiritual. Cristo nos resgatou da maldição, mas eu preciso fazer isso valer. E eu vou dar um exemplo claro. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia fala que ele já fez, ele já levou. A mesma coisa, a maldição da lei tinha a ver com enfermidade também. É a maldição da enfermidade, é a maldição da miséria, porque a lei também, quando a pessoa estava debaixo da maldição, ele entrava em pobreza e miséria, entrava doença para o povo de Deus. Só você ler Deuteronômio 28, do versículo 14 em diante, é a maldição. Se você não obedecer, vai acontecer isso, aquilo, isso. É um monte de versículos falando do mal que vinha sobre o povo de Israel. A maldição que ia vir sobre o povo de Israel se ele não entrasse em obediência. E ali tinha prejuízos financeiros, pobreza, miséria e doença. Então a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. A mesma maneira que fala que levou as nossas maldições. E aí eu pergunto para você, não tem crente doente? O primeiro argumento é esse. Jesus levou as enfermidades. Jesus levou as nossas maldições. Mas não tem crente doente? Então, é possível ter crente mesmo depois de ter aceitado Cristo debaixo de maldição. Porque não é automático. As bênçãos de Deus precisam ser conquistadas, precisa ser reivindicada, precisa ser aceita, precisa ser crida, a pessoa precisa tomar posse pela fé. E olha que coisa interessante. Quando nós falamos aqui no canal, nas lives ao vivo, sobre o poder da oração em línguas, da meditação na palavra, a oração em línguas vai levar você nesse caminho da libertação. Porque a oração em línguas vai te ajudar na cura interior e na libertação da sua alma. E ele liberta das maldições, ele liberta você do pecado, dos vícios. Mas isso leva tempo. Nós estamos falando de como acelerar esse processo de libertação e de cura para você crescer, prosperar em todas as áreas. A igreja fazia no passado algo chamado discipulado. O discipulado era uma forma de cura e libertação, era um acompanhamento mais próximo. Tem igreja que ainda também faz esse discipulado, mas nós temos que fazer um discipulado debaixo de oração e principalmente incentivar a pessoa a orar no espírito, em línguas. Isso ia acelerar o processo muito rápido. Naquela época que eu fazia discipulado, eu não tinha tido essa revelação, senão no meu discipulado eu ia por meia hora para orar em línguas, porque eu ia de casa, eu fazia discipulado com casais, às vezes ia uma vez por semana na casa de cada casais, praticamente era a semana toda correndo. E eu lembro que na casa de um casal, hoje eu ia ir na casa do casal, antes de nós entrar no estudo, nós ia orar meia hora em línguas. Isso ia ser uma chave poderosa no discipulado. E aí num casal um dia discipulando, aí ele falou assim: pastor, eu estou com vontade de beber, está vindo um desejo muito forte de beber. Ele era novo convertido, casado com a esposa dele é bem serva do Senhor, bem crente, bem uma mulher de oração. E ele falou que desde pequeno, o pai dele tinha um bar na casa dele, e ele pegava bebida escondido e começava a beber. Ele disse que quando tinha 7 anos, ele já lembra de pegar as bebidas e começar a beber. E eu falei: então vamos orar por você. Eu coloquei a mão na barriga dele, repreendi o espírito de vício, repreendi a maldição de vício que vem dos pais. Os pais já tinham bebido em casa, e ele começou a beber no bar que tinha na própria casa. E ele disse, olha que coisa tremenda, que nunca mais, depois daquela oração, veio o desejo de beber de novo. Ele estava com desejo. E eu fiquei pensando, quando ele falou isso para mim, se eu não tivesse acompanhado ele, se eu não tivesse ido lá na casa dele naquele dia e ter feito essa oração, talvez ele teria caído. Igual muitos irmãos: o irmão caiu, é safado. A pessoa julga, a pessoa tem lutas espirituais, a pessoa tem lutas emocionais, a pessoa tem luta física.
E às vezes a igreja não sabe como tratar dessas pessoas. Mas entenda isso. A Bíblia fala que Jesus levou, e é verdade. É verdade. Mas isso não se tornou uma realidade na vida da pessoa. Tanto na cura, às vezes a pessoa se encontra doente, aí aquilo não se tornou uma realidade, quanto nas maldições. Aquilo não se tornou uma realidade. Diz aqui, Jesus levou nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a nós. É a bênção que fez ele crescer e prosperar por onde ele andou, não só espiritualmente, como materialmente. Então, essa realidade espiritual tem que ser conquistada, assim como a cura precisa ser conquistada, assim como a libertação precisa ser conquistada. Eu lembro lá numa cidade que eu fui fazer a obra, e eu já falei isso até numa live, o cara falou assim, pastor, eu tenho tudo para prosperar. Ele tinha um comércio num ponto da cidade, melhor ponto que era a entrada da cidade. Ele também era professor, ensinava, ele acordava cedo para abrir o comércio, e também ele era professor na prefeitura, e ele falou assim, pastor, eu durmo quase meia-noite, acordo 4 horas da manhã, e faço isso e aquilo, e a minha vida amarrada, por que será? E eu falei, não sei, vamos orar, vamos ver se Deus revela. E aí ele praticamente quase manifestou, o problema dele era algo espiritual. Era algo que estava amarrando a vida financeira dele. Entenda isso, a maldição entra na vida de uma pessoa. Existem várias maneiras, vou falar duas. Por obras de feitiçarias lançadas contra ela, por palavras de maldição lançadas contra ela, e também por pecados. Pecados entra a maldição na vida da pessoa. Vamos dizer assim, a pessoa roubou alguém. Vamos dizer que era 2 sócios, e ele passou a perna no sócio, roubou a empresa, ou de alguma forma, e ele até enriqueceu por causa disso. Então, imagine só, por causa de um fruto de um roubo, ele enriquece. Você acha que esse dinheiro é abençoado? Talvez dentro da família, alguém pagar o dinheiro. Isso é forte, mas no Nordeste acontece. Vamos dizer que alguém da sua família na geração passada pagou dinheiro, deu dinheiro para matar alguém. Assassinato, isso é uma maldição. A pessoa vivia na prostituição, pagando pessoas para se prostituir. Então usa o dinheiro para o mal. Então tudo isso dá uma brecha, legalidade para o diabo. Muitas vezes entrar na descendência, nas gerações. E a pessoa precisa quebrar esse mal. Pessoas que falam assim, pastor, eu não sei o que fazer. Se a pessoa falar assim, eu sou dizimista, eu acredito no dízimo. Primeira coisa eu pergunto se é dizimista. Não, sou dizimista. Sou ofertante, porque não basta ser dizimista, tem que ser ofertante. Se a pessoa explica toda a situação dela, você vai fazer uma análise, o que está impedindo dela de crescer, o que está impedindo de ela prosperar, e às vezes pode ser uma maldição. A maldição é legal na vida do cristão? Não. Jesus levou sobre si as nossas maldições, como a nossa enfermidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição é legal na vida do cristão? Não. As enfermidades é legal na vida do cristão? Não. O que é legal na vida do cristão? A saúde, a prosperidade, a vida abundante. Mas você encontra irmãos vivendo em situações de escassez, de pobreza, de doença, de miséria? Encontramos. É só você ver no Velho Testamento o povo de Israel, o povo da Bíblia, e você percebe isso no livro de Juízes, principalmente, quando eles já saíram do Egito e foram para a terra prometida, que quando o povo de Israel estava em obediência a Deus,
quando eles estavam adorando a Deus, quando eles estavam servindo a Deus de verdade, eles prosperavam. O mal vinha para o povo de Israel quando eles se afastavam de Deus, quando eles se desviavam de Deus, quando eles começavam a adorar outros deuses, e aí vinha um mal sobre Israel. Então é isso, a Bíblia é clara, quando nós andamos com Deus, não que nós vamos ter uma vida sem luta, porque eles tinham luta, mesmo na bênção, venciam o gigante, mas eles andavam em vitória, eles andavam debaixo da bênção de Deus, e se você não tem vivido debaixo desta bênção, Deus quer te dar uma bênção, Ele quer que você tenha uma vida completa, uma vida abençoada em todas as áreas, financeiro, espiritual, emocional. Ele, no seu ministério, você que é pastor, Deus quer que você cresça, que você prospere. Então você precisa entender isso. Existe muitas vezes espíritos malignos que vêm para roubar, matar e destruir, que amarra a vida financeira do povo de Deus. Mas Deus quer que você seja livre para avançar. Deus quer que você seja próspero, um homem, uma mulher próspero, um homem e uma mulher abençoado, que não tenha falta, mas que tudo seja suprido por Deus em nome do Senhor Jesus. Como eu falei na primeira aula, o povo de Israel, diante da terra prometida, a primeira cidade que eles iam invadir, Jericó, havia uma muralha. Do lado de cá, o deserto e a muralha do lado de lá, e do lado de lá da muralha, muralha no meio, do lado de lá estava a terra prometida. Então tinha um muro impedindo que eles entrassem na terra prometida. O que significa a terra prometida? Um lugar de abundância, um lugar da terra que emana leite e mel, um lugar que eles iam ter fartura, um lugar que Deus falou, vocês vão colher o que vocês não plantaram, vocês vão morar em lugares que vocês não edificaram. Eu estou dando isso para vocês, do lado de lá. Então a muralha tinha que cair por terra e eles avançar. Esse é o símbolo, e por isso que eu coloquei o tema dessas aulas, rompimento financeiro. Nós vamos romper as muralhas que estão impedindo eu e você de avançar, de conquistar, de tomar posse das promessas de Deus. E qualquer forma de maldição, qualquer forma de maldição, qualquer forma de maldição vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o problema financeiro não é só essa área. Eu estou falando que nós vamos ter 21 aulas, essa é a segunda, então agora vai ter mais 19, mas falando de várias chaves, de vários momentos, mas algumas pessoas, não quer dizer todos do grupo têm isso, mas algumas pessoas podem estar debaixo de uma maldição que precisa ser quebrada, e nós vamos estar fazendo essa oração para quebrar qualquer tipo de maldição, qualquer coisa que possa prender a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós acreditamos, é isso que nós acreditamos, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de tomar posse da palavra de Deus. Falar, Deus, eu não aceito nenhuma maldição na minha vida, eu não aceito. O que é uma maldição? Entenda isso, a maldição é um direito legal para o mal entrar na nossa vida. A Bíblia diz, uma maldição sem causa não virá. Então, toda maldição na vida da pessoa existe uma causa, uma porta que se abriu para o inimigo. O pessoal fala, não dê lugar para o diabo, não abre a porta para o diabo. Então, é uma forma que o espírito maligno entrou na vida daquela família. Talvez entrou na história do avô, do bisavô, e ele não quer sair daquela família. Então, nós precisamos ser quebradas as maldições, e precisa expulsar este mal. Que nem eu falei, a pessoa vem para Cristo cheio de maldições, cheio de vínculos, de pecados, de cadeias, e Deus começa a limpar. O processo pode ser rápido, pode ser lento, pode ser demorado, depende da pessoa, depende da entrega, da busca, depende também, às vezes, do ministério que a pessoa está. Se tem um ministério que entende sobre isso, que vai ajudar ela, que vai orar, às vezes o processo é rápido. Tem uns que levam anos,
algo que poderia durar meses ou dias. Então o processo vai ser rápido. E sem dúvida, se a pessoa mergulha nas práticas espirituais, da oração em língua, da meditação da palavra, do jejum, isso acelera. Mas nós queremos fazer uma oração para quebrar toda a maldição sobre você. E é interessante que a bênção de Abraão, o que você percebe? Como você pode perceber uma maldição? Você vê que todo mundo daquela família não consegue ter um negócio, sempre anda em falência. Todo mundo daquela família vive uma vida de miséria.